A paz do Senhor, queridos, aqui pastor Paulo Renato do Instituto Evangelístico Alfa e Ômega em mais um momento de reflexão no episódio Jesus faz milagre. E nós somos aquele que precisamos da mão poderosa de Deus em todo o tempo em nossa vida. Às vezes passamos por momentos difíceis, às vezes a enfermidade nos alcança, às vezes um diagnóstico médico que é contrário e só Jesus para fazer aquele milagre que precisamos. É sobre isso que nós vamos tratar nesse segundo episódio. Vem comigo depois da vinheta. Vamos junto. Queridos, Evangelho de Jesus segundo o evangelista João, capítulo 4, versículo de 46 a 54, nos diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creres. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e partiu. E descendo, logo saíram ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou, pois, que hora que achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez esse segundo milagre, quando ia da Judéia para Galileia. Querido, depois que Jesus faz o milagre nas bodas de Canaã, ele sai caminhando, indo em direção a Jerusalém, e por ali ele entra no templo, ele purifica o templo, repreende os mercadores. Depois ele vai ao encontro de Nicodemos e começa a ensinar Nicodemos que é necessário nascer de novo para que pudesse conhecer o reino de Deus. Ele se encontra com a mulher samaritana e faz as revelações extraordinárias na vida dela, e todo aquele povo de Samaria creram no que Jesus falou. E logo ele vai de novo da Judéia para a Galileia. E ali, quando ele está caminhando, ele se encontra com um nobre, se encontra com um oficial, que seu filho estava doente em Cafarnaum, e sai dali para ir ter com Jesus. Logo nos primeiros ensinamentos que nós podemos tirar desse contexto, é que Jesus, em todos os lugares que ele passa, ele faz a diferença. Isso nos mostra que nós precisamos estar com Jesus a tempo e fora de tempo. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos estar na presença de Jesus. Não importa se é na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, no carro, na sua caminhada, aonde você estiver, Jesus pode fazer uma diferença na sua vida. Mas aquele homem tem 4 ensinamentos que eu preciso trazer para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, ele saiu de Cafarnaum para encontrar Jesus. Mais ou menos, nós podemos entender que tinham 30 quilômetros de distância entre Cafarnaum e ali Canaã da Galileia, onde Jesus estava chegando. E aquele homem não se importou da distância, não se importou da caminhada, não se importou dos perigos que ele ia enfrentar no caminho. Ele simplesmente precisava ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos ter isso em nossa vida. Não importa o que precisamos fazer, o que importa é que precisamos estar na direção que Jesus se encontra. Nós também podemos ver que esse homem ele foi humilde, porque esse homem era um nobre, esse homem era um oficial, esse homem era aquele homem que tinha posição naquele reinado. Mesmo assim, ele deixou seus títulos, ele deixou a sua posição social, ele deixou aquela intelectualidade que ele tinha, porque ele foi humilde e se apresentou a Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia mudar a história do filho dele. Ele também teve coragem, porque ao caminhar e encontrar Jesus e ser humilde e estar na presença de Jesus, ele poderia não receber, Jesus poderia não ter recebido ele.
Jesus também, aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, poderiam não permitir que ele chegasse perto. E simplesmente, Jesus, de tantas pessoas que estavam atendendo, Jesus curava alguns, mas não curava todos. Então ele teve coragem de chegar e falar com Jesus daquilo que ele precisava. E ele insistiu com Jesus e falando, venha, porque o meu filho está morrendo. Então ele teve coragem. Mas a quarta coisa me impressiona. Ele creu, ele acreditou. Basta uma palavra que Jesus dê para nós, que a nossa história muda. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Jesus fala para ele, vai, e ele foi. Foi sem questionar, foi sem reclamar, foi sem duvidar. Ele simplesmente cumpriu aquela ordem que Jesus deu e retornou para o encontro com o filho dele. E quando ele estava chegando próximo à casa dele, aqueles servos vieram ao encontro dele e falaram, o seu filho vive. E naquele momento ele entendeu que foi naquela hora que Jesus disse, vai que o seu filho está curado. Isso nos mostra que basta uma palavra de Jesus que ele pode curar a nossa enfermidade. Basta uma palavra de Jesus que a porta de emprego pode se abrir. Basta uma palavra de Jesus que o nosso relacionamento pode ser restaurado. Basta uma palavra de Jesus que a sua vida pode ser transformada. Então vá ao encontro de Jesus, seja humilde para estar com Jesus, tenha coragem de estar com Jesus, porque coisas extraordinárias, elas acontecem. Jesus, ele faz milagre. Ele mudou a história daquele homem. Ele mudou a história daquelas pessoas por onde ele passou. Ele mudou a minha história e ele pode mudar a sua história aonde você estiver. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe esse link, se inscreva no canal, acompanhe a nossa série, acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, estamos no Spotify e estamos ali propagando a palavra de Deus. Seja um agente evangelístico para nos ajudar nessa grande obra. Deus te abençoe. Uma semana de vitória em nome de Jesus.